É complicado. Agora, ontem os jogadores salvaram o Dorival Júnior, né? Que ele ia cair ontem mesmo, hein, Pretzel? Se aquele jogo o Benfica, individualmente, tu falou no Vinícius Júnior, eu até votei nele, meio que um voto assim de apoio, porque o Rafinha jogou bem também, porque ele teve pelo Band Play ontem. Eu ouvi pelo Band Play também. Eu tava no celular ontem. E eu não sei se vocês perceberam a homenagem que o Ulisses Costa fez pra mim durante a jornada, né? Citou o Pedro Raul. Tu tá de brincadeira, cara. Né, Pretzel? Pô, tu me interrompeu pra falar essa bobagem, né? Pelo amor de Deus. Não, mas não tem problema. Mas eu falar do Vinícius Júnior? É que de vez em quando ele sumiu um pouco do jogo. Eu até votei nele como um voto de apoio porque ele decidiu o jogo. E aí eu concordo contigo, que na hora que deu um aperto ele chutou no gol. Então, mas assim, ó, como ele joga no Real Madrid, não consegue o mesmo rendimento na seleção. E aí eu volto tudo de novo à comissão técnica brasileira. Nada contra o Dorival, mas na entrevista ontem ele disse que o Brasil fez um grande jogo. Para, cara. Não pode ser, sabe? Finais, só, né? Pois é, viu? Ele não pode achar que a gente não tá vendo as coisas, cara. É por isso que contra a Argentina hoje, mesmo que a Argentina não tenha o Messi nem o Lautaro Martins, a tendência é que o Brasil perca. Hoje tem Uruguai e Argentina, né, hoje à noite. Então, aliás, ontem foram seleção não inspira confiança, não adianta. Várias saídas de bola problemáticas, o Alisson a todo momento arriscando ali pra perder uma bola, né? Vocês não acharam o Alisson ansioso ontem? Achei. Pelo contrário, eu não sei se eu achei confiante demais. Confiante demais. demais. Segurou a bola até tomar o tranco pra dar o passe. Cara, Duas vezes. Daqui a pouco eu tô. Daqui a pouco a minha leitura tá errada, mas eu não achei o excesso de confiança, eu achei ele ansioso, cara. É que se ele fosse ansioso, talvez ele já se livraria da bola rápido. Agora ontem teve uma cena maravilhosa, né? Teve uma cena maravilhosa ontem. Os caras filmaram o Banco do Brasil, tava o Bento atirado assim, parecia que tava no sofá assistindo o jogo. Né? Cara, eu não sei se é porque eu peguei uma implicância com a seleção. Eu acho que sim, Daniel. Jogadores com a seleção. Jogadores da Colômbia. Parece, tu viu os jogadores da Colômbia atentos a tudo. O cara atirado no banco de reservas, assim. Mas tu deve ser titular, Daniel, contra a Argentina, porque o Alisson no protocolo de concussão é bem provável que fique fora. E eu gosto do Bento, acho bom goleiro, tá? E esse protocolo de concussão deu uma confusão depois do jogo. Eu vi em muitos lugares porque eu não conhecia essa regra. Que se os dois times, se o time ele entra nesse protocolo, o outro time ganha mais uma troca. Sim. Então o Brasil ganhou a sexta com o Alisson e a sétima com o Sanches. Então, muito curioso, assim, 7 trocas em uma partida. Até 5, 6 anos atrás isso era inimaginável. Já teve, né? Jogos aí com protocolo de concussão e aí houve a sexta troca, que não tinha tido dos dois lados, né? Porque cada time tem uma possibilidade de trocar por concussão. Mas só para puxar pro nosso lado, né, Calvin? Ninguém conhecia essa regra dos dois lados, mesmo que ela existisse. Ninguém. Verdade. Foi uma confusão gigantesca e acho que a gente tem que admitir isso. E aí eu fui pelos comentaristas de arbitragem ali que explicaram, né? E nem a seleção brasileira conhecia, porque o Pretzel ele trouxe o destaque na transmissão, que até o auxiliar do Dorival Júnior foi no quarto árbitro perguntar, ó, eu tenho a sétima troca? Não, depois o Dorival na coletiva deu a entender, né, que eles tinham a informação, mas eles queriam a confirmação da arbitragem para não ter nenhum tipo de problema no jogo. Porque era estranho, né? Porque era estranho. Porque antes era 6 e aí quando tu fala em 7, aí tu vai confirmar, é isso mesmo? Eu até tinha de cabeça isso aí, porque como eu sempre gosto de ver onde é que dá pra burlar depois, aí eu ficava imaginando, mas a partir do momento que eu sabia da informação trocou por concussão, o adversário ganha uma troca extra. Mas aí dá pra fazer então 5 trocas por concussão e aí ter mais 5 trocas extras, mas não, é só uma por cada time das trocas por concussão, né? Bom, então chegamos à conclusão, né, principalmente na fala do Leonardo Mol, temos um grande time, basta trocar o técnico que a taça vem. Tem um jogador que faltou ser mencionado, que entrou muito bem ontem, que foi o Wesley, né? Lateral direito do Flamengo entrou voando. Tu acha que ele começa contra a Argentina ou o Dorival vai manter uma certa coerência e manter o Wanderson? Olha, se for por bola jogada, o Wesley mostrou mais. Pegou, né? A Colômbia cansada, né, Calvin? Eu acho que eu não vou tirar o mérito. Eu também concordo que ele entrou bem, mas pegou o adversário cansado também. E eu vejo. Tem muita velocidade, porque, né? Junto com ele entrou o Savinho, que pra mim é o cara do segundo tempo na seleção brasileira, com as características que tem. Os dois pegaram a Colômbia cansada no lado esquerdo e tiveram uma dominância muito considerável. Então hoje... que o Wanderson é aquele jogador mais de bola no pé, né? Da técnica ali pra conduzir. Agora o Wesley
tu toca a bola lá na frente, corre o Wesley, ele chega. Pretzel. Bandeirantes Fala, mestre. Bandeirantes a caminho do Hexa está com os dias contados. Não, tá vendo? E nós vamos antecipar isso. Tem aí os Bandeirantes a caminho do Hexa. Exatamente. Agora, só pegando esses possíveis destaques, meu comandante. O Brasil, se o Alisson não jogar, Bento, aí Wanderson ou Wesley para enfrentar a Argentina, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Arana. Não, o Gabriel tá Aí suspenso, né? É. Gabriel Tá, tomou o terceiro amarelo. O Gabriel tá suspenso, perdão. É. Marquinhos, Deve ser o Murilo. que é o Zagueiro Murilo, eu estrearia com o Murilo, não jogou ainda. Marquinhos, Murilo e Arana. Aí o meio de campo, vão pensando por ontem, né, Calvi? André, Joelinton e Rafinha, Rodrigo, Vinícius Júnior e Matheus Cunha. Bem provável. Qual é o meio de Acho campo? que é isso. O André começando. Isso. Tá. Joelinton e Rafinha. Vamos tomar um banho da Argentina, hein? Com esse time aí. A minha única ressalva em relação à Argentina é que ela é um time que é muito qualificado. A gente fez o mano a mano com a seleção brasileira há uns meses e mesmo com a questão do Messi, era um time que se sobressaía. Mas é um time que joga em torno do Messi. Que todos marcam, todos correm em torno do Lionel Messi. Sem ele, eu não sei como é que a Argentina vai exportar. Eu também quero ver. Eu quero ver como é que vai ser sem esse Beraldo jogador. não tá... Não, é o Murilo, o zagueiro do ex-Corinthians, né? Alguém que tá no falou do Nottingham Beraldo Forest. ontem na televisão, cara. Que o Beraldo poderia ser chamado. Mas aí estavam vendo, ele tá na pré-lista, estavam vendo a questão da logística, tudo isso que foi falado aí, porque para voltar da Europa para cá, se bem que hoje é sexta-feira, o jogo é terça, né? O Brasil viaja segunda para Buenos Aires. Então, O Murilo tá no City, né? O Nottingham Forest. Tá impressionando. Tá impressionando por lá. Desde que ele chegou do Corinthians, teve um impacto muito rápido na Inglaterra. Nottingham Forest tá no G4 da Premier League, né? Um negócio impressionante. Junto com o o Wesley Danilo. ontem fez o primeiro jogo pela seleção, com 15 minutos. Foi o primeiro jogo dele. Mas... Ô, Danielzinho, pra mim a seleção O brasileira... Wesley joga no West Ham brasileiro, ou mal, é isso? O quem? O Wesley joga no West Ham do Brasil, é isso? O Wesley lateral? Não, que isso? Não, por quê? Só a Premier League que vale, pô. Não, eu fiz toda a minha defesa pro Gerson, que jogador do Flamengo e que é melhor que o Joelinton. Tu coloca o Gerson num time como o Newcastle encaixado, ele é titular absoluto. Se o Joelinton vencendo com a dinâmica que tem lá no meio de campo com o Bruno Guimarães, o Gerson tem totais condições também, mas o Gerson prefere Mas o Gerson esteve no Olympique de Marseille e não foi bem, cara. Então assim, ó, a gente não pode ser definitivo, ficar pensando se ele joga lá, ele vai ser absoluto. Então teve na Europa e não foi bem. Ou então o seguinte, aqui não amarra a chuteira de quem joga lá. Exatamente. Essa é uma bronca que eu tenho. Mas eu não acho que o Gerson tenha ido mal no Olympique de Marseille e nem na Fiorentina. Ele teve uma passagem curta, razoável e não se adaptou. Não se adaptou à França, não se adaptou à Itália e quis voltar pro futebol brasileiro. Mas sempre sobrou muito aqui. Esse jogador eu sou muito fã dele, eu acho que joga muita bola. Marcelo ele era o Coringa do Sampaoli, né? Jogava às vezes na ponta esquerda, ponta direita. Convocaram o Beraldo aí, hein? Ó. Beraldo, João Gomes, Ederson e o Everton. Michele Silva tá falando aqui. Então, É, a consulta o aconteceu. O Ederson não é o goleiro. O Ederson é o volante da Atalanta. E o goleiro é o Everton do Palmeiras, é isso? É. E o Ederson, Olha aí. ex-Cruzeiro, ex-Corinthians, não foi bem no Corinthians, mas O ele... Gomes ex-Flamengo, né? O Ederson tá jogando uma barbaridade na Atalanta, principalmente na última temporada, mas tem condições de brigar por titularidade na seleção. Eu não entendo nem por que não foi convocado inicialmente. Isso mais reforça a necessidade do Brasil trocar imediatamente de treinador. Eu concordo contigo. Não, tá todo mundo jogando uma barbaridade, cara. Nos seus clubes, sim. Então tem que mudar o técnico. Porque eu não vejo o Brasil desempenhar o que eu vejo os jogadores desempenhando nos clubes. É uma realidade da seleção brasileira hoje. E assim, me preocupa é que hoje é o seguinte, a seleção brasileira não impõe mais respeito, A cara. questão só é qual técnico aceita a seleção brasileira nesse momento, porque os clubes é, Calhau? hoje são mais importantes. Não quer que fale de seleção? Não, é que eu acho que a seleção, assim, eu acho que hoje, sabe, não tem apelo do povo brasileiro. Sabe quando as pessoas tinham no Mané Garrincha Não, mas ontem? isso aí é uma O ingresso coisa caríssimo, Calhau. Sabe quando as pessoas tinham no Mané Garrincha ontem? Mais 70 mil. Tudo bem, tudo O bem. ingresso caríssimo, Tá, não, 70 tu me mil diz o que pessoas. a gente tem que falar no Não, programa é aqui. que na verdade a seleção brasileira, pelo menos a minha percepção,
eu não paro mais, não tenho mais vontade pra ver Não, a eu vejo brasileira. por uma obrigação. Eu vejo por obrigação jornalística só. Bom, jornalística. Então nós estamos falando da seleção 70 brasileira. mil pessoas pagaram um ingresso caríssimo Vamos seguir falando da seleção. pra ver a seleção brasileira, que tem Não, 2 jogadores que assim, brigam pra ser melhor do As mundo. pessoas que dizem que não gostam da seleção brasileira, elas param pra ver só pra xingar a seleção brasileira. Tu tá te referindo a mim, é isso? Não, Tu tá te referindo a mim, é isso, Lobre Coleca? Aos amigos do MOL, muitos do Twitter. O esporte nacional hoje é xingar a seleção brasileira no Twitter. Agora eu vou fazer uma observação crítica da nossa categoria, tá? Calhau, tu começando a tua carreira, tu é mais um hipócrita da imprensa esportiva. Tu precisava ter tomado Porque essa tu porrada. reclama da seleção brasileira, mas na Copa do Mundo tu vai estar fardado pra cobrir. Então menos, irmão. Na verdade, Menos. na verdade na não. Copa do Mundo tu vai pra fila do avião. Então, viu? Não. Diminui um pouco isso aí. É uma crítica que eu faço a vários colegas. Não, na a seleção verdade- não empolga, mas dizer que ela não pode ser debatida, Não, e não quando falei surge isso. uma Copa do Mundo para empresas, tá todo mundo na fila querendo ir. Eu tenho horror da seleção. Exatamente. Mas chega na Copa eu tô fardado para ir. Uma hipocrisia gigantesca. Não, tudo bem. Gigantesca. Tudo bem, Xandão. Eu não tenho a pretensão de dizer que a gente não vai debater. Óbvio que eu não vou dizer isso. O que eu digo é o seguinte, inclusive, faço aqui... Eu concordo contigo, mas tem que resgatar isso aí, Calhau. Não sei se tem que resgatar. Claro que tem, cara. Deixa eu só passar o meu ponto de vista, porque talvez eu não siga a normalidade. Eu, quando tem Copa do Mundo, eu não me mobilizo pra ver a Copa do Mundo, inclusive. Eu não tenho mais essa vontade, assim, esperando a Copa do Mundo de 4 em 4 anos. Ué, tu não teve isso com a Argentina lá? Comemorou uma barbaridade Mas é que o Messi foi campeão? Não, eu gosto da Isso Argentina. aí. Não, tu não Eu vem lembro dar disso tu não aí. vem dar codô aqui É. também. Porque Olha, a minha Argentina foi campeã. Nós outros já estávamos... Estávamos torcendo nos íntias. Mas o que eu tô dizendo é Essa que falta de mobilização. a mim, show, particularmente, a Copa do Mundo em si não me mobiliza mais. Não, eu acho que mobiliza, sabe por quê, cara? Assim, ó, Pode ser que o erro esteja meu. a Mas gente tá vendo, eu tô vendo alguns... Cara, quando tu vê seleções... Cara, em outras épocas, e não é a questão do saudosismo, mas que era uma realidade. Esse tipo de jogo que o Brasil enfrentou, que teve ontem, não era para ter dificuldade. O Brasil sobrava muito dentro de campo. Agora, também tem que reconhecer que, ao mesmo tempo que eu entendo que há uma queda em relação à seleção brasileira, há um processo de evolução Ontem nas outras seleções. fiquei- A Colômbia é uma seleção que ela já tem há um tempo, ela tá crescendo. Eu achei espetacular o Pô. momento em que saiu o gol ontem. Eu fiquei emocionado, cara. Fazer um gol, um jogo duro daquele jogo que poderia representar uma nova ruptura na seleção, aí sai um gol, poxa, é legal, né? É legal você ver. Claro, isso não absolve o Dorival Júnior, mas como brasileiro, eu gostei da Porque vitória de ontem. o que acontecia, né? Eram só fenômenos assim esporádicos, né? Te lembra a Colômbia de 94, que até Sim. o Pelé deu aquela declaração que a Colômbia ia ser campeã e tal, o papai pegou mal aquilo, os caras ficaram bravos, e aí foi quando surgiu a frase do Romário, né? O Pelé calado é um poeta. O Pretzel lembrou uma situação aqui, cara, Daniel. A Colômbia tá aí, velho. O Pretzel lembrou uma situação que ele viveu também, e eu vivi também. Copa do Mundo, cara. Tem gente que odeia futebol, passa 4 anos E vê. falando de futebol, corneteando, dizendo, o futebol é o lado menos importante do jornalismo, sabe? E chega a Copa do Mundo, a empresa os escala. Sim, Exatamente. Gente do setor Exatamente. de variedades. Tem um cara Parabéns, que Benfica, bem lembrado. tem um cara que nunca trabalhou assim e da daqui a pouco tá seleção lá. brasileira, exatamente. Mas eu vou Faz trazer... até crônica de jogo. Mas eu vou trazer um impressionante. exemplo pessoal que eu tenho certeza que acontece com milhares de pessoas, que a minha namorada, ela não gosta de futebol. Ela não vê futebol, ela se recusa a acompanhar, ela não gosta. Chega a seleção brasileira, Copa do Mundo, ela sente uma identificação, ela gosta de parar pra ver. Ela gosta de ver, ela para pra ver o jogo inteiro, palpita, É que fala do jogo. a Copa do Mundo é um espetáculo, é o Se maior espetáculo de revolta. futebol, né, cara? A Copa Então, do assim, Mundo não é só o jogo, é o espetáculo como um todo, né? E eu trago isso porque eu tenho certeza que isso acontece com milhares de conhecidos de todo mundo que tá assistindo. Então a seleção brasileira, por mais que ela não seja mais a seleção
favorita, que tenha todos os craques, os melhores jogadores. Mas te decide, é uma das favoritas ou não é? Não é favorita, pra mim é candidata. Mas a seleção brasileira, com os jogadores que tem e com a história que tem, com a tradição que tem, ela engaja pessoas. Ela interessa pessoas que na Copa do Mundo e em amistosos de seleção param pra ver a seleção brasileira. Esse jogo por da ser a próxima seleção semana, brasileira. Não, esse é, jogo da próxima semana, aí é que tá, eu acho que o que engaja é a Copa do Mundo. Esse jogo da próxima semana vai ter muito mais audiência. Claro que sim. Vai ser Não apenas porque é a Argentina. Poderia ser um adversário até mais fraco, mas a maneira como o Brasil ganhou ontem deu um gás. Mas o próprio jogo em si já é um. Claro, o jogo é. Bom, hoje tem Uruguai e Argentina. Hoje nós não temos O nada a ver. Benfica e Daniel. Tem que chegar cedo lá e se preparar pra ver, né? Quero ver esse jogo aí. A final do Catar, eu não sei se vocês concordam, Argentina e França foi um jogo histórico, cara. Foi. E o Brasil não estava presente. Uma final de Copa, cara. Foi. Negócio espetacular o jogo. Meio-dia mais 42 minutos, 28 graus a temperatura. Bom, depois, agora sim, a gente vai ao intervalo. Depois do intervalo a gente começa o programa sob a ordem de Calhau Dornelles. Apito final aqui na Rádio Bandeirantes, em nome de Zafari. Economizar é comprar bem. Quer fazer aquele prato com ingredientes bem fresquinhos? Aquela receita bem do seu jeito? Zafari. Economizar é comprar bem. Talvez sabe o que seja, o Calvin Corrêa. Acho que a postura dos jogadores é que tem me incomodado. Por isso que eu tenho um certo ranço em relação à seleção brasileira. Mas até isso, cara. Dependendo assim da proximidade. Mas isso não. E tu tem razão, Benfica. Daqui a pouco o pessoal passa a se concentrar mais. Não, e assim, ó, uma hora o Brasil vai reconquistar isso aí, tem que reconquistar. O jogador de melhor postura, ele infelizmente acabou sofrendo muito com as lesões e teve um momento também de baixa do futebol dele, né? Que era o Richarlison, o Pombo. Pombo era com a seleção brasileira era impressionante, ele parava sempre na frente do hotel para atender todas as pessoas. Na passagem da delegação ele parava, tirava foto, dava autógrafo. Então ele era o cara mais carismático. Cara, eu Só vivi... que a bola em algum momento não conseguiu acompanhar e depois ele sofreu com as lesões. O Benfica viveu isso muito, o Pretzel viveu isso muito, eu vivi em alguns momentos de conviver no ambiente da seleção brasileira, porque a Bandeirantes aqui, ela acompanhava muito a seleção brasileira com a equipe local. Né? Nessas competições eliminatórias, Copa América, enfim, e tu tinha uma relação que era, cara, era muito a seleção, ela te abria a possibilidade de tu viver aquilo ali, né? Tu ia num hotel, por exemplo, os caras colocavam toda a seleção brasileira numa sala, né, Benfica, num salão, enfim, tu entrevistava todos os jogadores, tu tinha o contato, os caras paravam. Hoje é uma amarra do primeiro ao último minuto, cara. E assim, ó, e aí o cara que jogou, foi campeão, faz uma crítica à seleção, eles se armam em rede social, cara, eles se armam em rede social e saem criticando os caras, desrespeitando a biografia dos caras, velho. Pô, uma geração que não ganhou na seleção brasileira, isso me incomoda demais, cara.